Olá, eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos uma aula de história sobre a Revolução Francesa. Você já imaginou viver numa época onde a fome era tão grande, as dificuldades financeiras eram tão grandes que fosse praticamente impossível grande parte da população conseguir comprar o básico de alimento, aonde as pessoas estivessem realmente morrendo de fome? E por outro lado, outra parte da população viver num luxo absurdo, viver numa situação aonde nem mesmo, com tantos privilégios que nem mesmo impostos essas pessoas pagavam? Pois é, foi isso que aconteceu lá na França pré-revolucionária. Hoje nós vamos começar a entender um pouquinho mais sobre a Revolução Francesa e posteriormente vocês farão uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto para entender as consequências dessa revolução e como essa revolução influiu até nos nossos dias de hoje. Para iniciar essa parte introdutória da Revolução Francesa, primeiramente a gente precisa entender o que estava acontecendo lá na França antes do início do processo revolucionário. Que estava acontecendo, alguns anos antes havia tido uns momentos de uma seca muito grande na década de 1780, que foi muito agravado pelas guerras em que a França havia se envolvido anos antes, como a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra e posteriormente a Guerra de Libertação das colônias inglesas lá na América do Norte, atual Estados Unidos. E a França havia gastado muito dinheiro nessas guerras e com isso esvaziado os cofres públicos, né? E aí, para tentar resolver essa questão da falta de recursos financeiros mesmo para resolver os problemas dessa população, o rei resolve juntar uma assembleia, né, convocar uma assembleia chamada Assembleia dos Notáveis, onde o primeiro e segundo estado, lembrando que a França nesse momento era dividida em 3 estados, primeiro estado era a nobreza, segundo estado era o clero e terceiro estado era a população geral, que mantinha ali, tinha dentro dela mais de 97% da população. Era muito grande, né? Essa população, a plebe francesa era muito grande. Então, quando ele convoca essa Assembleia dos Notáveis e nem primeiro e nem segundo estado resolvem abrir mão dos seus privilégios, o rei se vê obrigado a convocar os Estados Gerais, que era uma convenção que não havia desde 1614, fazia muitos anos que ela não era convocada, que era a opinião desses 3 estados para como tentar resolver essa crise. Só que chegando nesses Estados Gerais, simplesmente o primeiro e segundo estado resolvem de não abrir mão novamente dos seus privilégios e achatando o terceiro estado, que mesmo sendo maioria, só tinha um voto dentro dessa convenção. Então, como forma de repressão desse terceiro estado, essa convenção é dissolvida pelo próprio monarca. E esse terceiro estado fica revoltado e decide que não vai deixar de se reunir, né, enquanto não houvesse uma constituição. Eles estariam juntos em Assembleia Nacional Constituinte. Eles fizeram um juramento que enquanto essa constituição não saísse, eles não parariam por ali, né? E aí, quando chegou julho de 1789, ocorre um marco que é o que realmente a gente considera, né, como o marco do ponto de partida do início da Revolução Francesa, que é a queda da Bastilha, que era um símbolo de poder real. Com essa queda da Bastilha, o governo monarca ficou muito assustado, né, com a reação popular, porque essa revolta foi promovida por camponeses, os chamados sans-culottes. Esses vão ser bem importantes, né, para entender como se deu realmente esse processo revolucionário. Eles foram fundamentais para esse processo revolucionário, porque é o povo realmente reivindicando os seus direitos, reivindicando os seus desejos, né? E a partir daí, em agosto desse mesmo ano, é declarado os direitos do homem e do cidadão, que torna todos os homens iguais perante a lei, né?
Ou seja, não existe mais os que votam e os que não votam. São aqueles ideais de liberdade, igualdade e fraternidade lá do iluminismo, porque a Revolução Francesa é uma revolução baseada nos ideais iluministas. A partir do momento em que esse governo é instituído, né, essa convenção, a partir daí, muitas mudanças acabam ocorrendo dentro da França. Como, por exemplo, dois grupos entre os burgueses acabam se destacando, né? Esse terceiro estado acaba se dividindo em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo dos girondinos, né, que vão ser representados pela alta burguesia, e posteriormente o grupo dos jacobinos, que é a baixa burguesia, são os advogados, os médicos, os professores, né, e são um grupo um pouco mais radical. Enquanto os girondinos eram mais conservadores, os jacobinos eram mais radicais. E entre esses jacobinos, um nome acaba sendo destacado, que é o nome de Robespierre, Maximilien Robespierre. Ele toma a frente desse governo, né? Desse governo, e instala um período que fica conhecido como o período do terror, onde muitas pessoas que se colocam contra a revolução, ou às vezes nem se colocam, que desconfia-se que são contra a revolução, acabam sendo executadas na tão famosa guilhotina, né? Que foi instaurada como uma forma de execução mais humanizada, se é que isso existe, né? Por ser uma morte mais rápida, porque até então as pessoas eram executadas através de tortura e métodos muito dolorosos para a morte, né? E a guilhotina vem como uma forma mais humana. E ela é instalada por toda a França para tentar reprimir quem era contra essa revolução. E nesse momento, inclusive, o rei acaba perdendo sua cabeça, porque ele estava fazendo um certo jogo duplo. De certa maneira, ele apoiava, né, por frente, ele apoiava os revolucionários, mas por trás ele estava conspirando com outros povos, né, com as outras monarquias absolutistas ali da Europa. E então, quando o Robespierre manda executar esse rei, um medo se instala totalmente nessa população, e ele acaba perdendo o apoio político, o apoio do povo, né? E perdendo essa força, ele também acaba sendo preso e executado pela guilhotina. E então inicia-se outro período da Revolução Francesa, chamado o período do Diretório, que é quando os girondinos assumem o poder e ficam e mantêm um poder mais conservador, né? Eles tentam ficar ali de uma forma mais branda, umas políticas públicas mais tranquilas, mas que, no entanto, ainda não estava atendendo os preceitos que a população em si precisava, né? E aí, uma das ideias dos girondinos foi fortalecer esse exército. Fortalecendo esse exército, eles acabam dando um tiro no próprio pé, porque eles investem fortemente, né, nas forças armadas, e uma pessoa acaba aprendendo ali, né, nesse exército, acaba aprendendo o gosto do poder, e se destaca, entre outros, que é uma pessoinha chamada Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte reivindica o poder e acaba pegando esse poder dos girondinos, né? E aí tem-se, em 1799, o final da Revolução Francesa. Essa é um apanhado geral sobre a Revolução Francesa, né? Mas que serve apenas de contextualização para nós iniciarmos a nossa proposta de pesquisa, de trabalho, onde um grupo de 3 ou 4 alunos irá pesquisar um pouco mais sobre cada um dos temas. Posteriormente, vamos compartilhar em sala de aula com os colegas e iremos fazer um Jamboard, onde cada grupo terá que fazer a sua apresentação do seu tema nesse Jamboard, que posteriormente a gente junta tudo e monta esse contexto revolucionário. E é isso, muito obrigada!